Olá, boa noite nossos telespectadores. São 20 horas e 1 minuto exatamente. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020 e estamos iniciando mais uma live do Complexo Médico Provida em Tubarão. Eu sou Jean Machado, anestesiologista, e hoje a nossa live é sobre a Covid-19, sequelas, cenário atual e perspectivas. Para conversarmos sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje serão os profissionais da Provida, a médica hematologista e hemoterapeuta, coordenadora do curso de Medicina da Unisul, doutora Maria Zélia Baldessar, e o doutor Felipe Viana, pneumologista. Só explicando para vocês, o doutor Felipe teve um pequeno atraso, ele está em outro compromisso, mas já está chegando. Além de falarmos sobre o cenário atual do coronavírus, nós vamos conversar sobre sequelas da Covid-19, as perspectivas em relação à pandemia e também sobre o ambulatório da universidade, o ambulatório universitário pós-Covid-19. Acompanhe a nossa live pelas redes sociais, mande perguntas, participe. Pandemia do novo coronavírus, supera agora 50 milhões de casos em todo o mundo. As infecções globais pelo coronavírus ultrapassam, no fim de semana, a marca de 50 milhões. Nos últimos 30 dias, a segunda onda do coronavírus, responsável por um quarto do total dos casos registrados até agora, e em outubro foi o pior mês da pandemia. Ao todo, mais de 1,25 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por causa da Covid-19, doença que ainda não completou um ano de aparecimento. Alguns números atuais, no Brasil, nós temos contaminados mais de 5 milhões de habitantes, mortes, 162 mil mortes, mais de 162 mil mortes. Os dados de Santa Catarina são de ontem, contaminados 280.541 pessoas, curados 263.061 pessoas e o número de mortes acima de 3.000 pessoas, 3.253 pessoas. Tubarão, os dados de hoje, número de contaminados 7.455, número de curados 6.807 e número de mortes 102 mortes. Hoje tivemos um óbito de um homem de 57 anos. Bom, enquanto a gente aguarda o doutor Felipe chegar, eu vou conversando aqui com a nossa convidada, doutora Zélia, grande amiga também. Doutora Zélia, boa noite. Eu vou lhe fazer algumas perguntas, mas o ritmo da nossa conversa aqui é justamente essa troca de ideias, Enquanto o Dr. Felipe não chega, depois ele também vai dar a sua opinião. E eu vou lhe fazer a primeira pergunta. Quais os sintomas que os pacientes com a suspeita da Covid-19 estão chegando ao consultório ultimamente? Bem, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nesse cenário de pandemia, nós estamos em na segunda onda da pandemia, uma onda mais importante do que a primeira onda, e os pacientes chegam ao pronto atendimento em busca do auxílio médico com diversos sintomas. Dor de cabeça, obstrução nasal, tosse seca, febre, dor no corpo, que a gente chama de mialgia, falta de paladar, falta de olfato, muitas vezes desidratados. Então, qualquer sintoma gripal, e sintoma gripal de uma gripe normal mesmo, deve-se buscar o auxílio médico, porque pode ser um Covid. Muitas vezes mais leve, muitas vezes mais grave. Agora, esses são os sinais. Na última semana, os pacientes procuram pronto atendimento por tosse, por dor de cabeça, por dor no corpo, obstrução nasal,
e muitas vezes já vem sugestionado, olha, eu já estou sentindo que estou perdendo paladar. Então, é bem importante isso. A doutora acha que houve alguma mudança, se a gente for comparar esses sinais e sintomas no início da pandemia para agora, ou são os mesmos? Eu acho que são os mesmos. O que mudou foi a população. Né? Interessante. Eu acho que o que mudou foi o perfil da população. Nós estávamos muito preocupados, estamos trabalhando desde março com o Covid, e a gente estava muito preocupado com os grupos de risco. E agora a gente vê uma população muito jovem também, pacientes, até em função do retorno das atividades, retorno das práticas de lazer em algumas, né? Então, a gente está vendo o Covid em populações mais jovens, mas os sintomas são basicamente os mesmos. E também, o que a gente vê é que a população está procurando mais cedo o auxílio médico, né? Então, já alertado da possibilidade de Covid. E essa mudança que parece, assim, que a senhora acha que está pegando a população mais nova, talvez tenha alguma coisa a ver com o comportamento? Desde março, o isolamento social está sendo preconizado, né? O que a gente está vendo é que as pessoas estão muito cansadas, em função de toda essa pandemia, cansadas do isolamento social, sem contato com amigos, sem contato com a família, sem lazer. E a gente sabe que o isolamento não está sendo feito da maneira que devia estar sendo feito. Então, acho que essa segunda onda tem muito relação com essa quebra desse isolamento. E o que a gente está notando que essa segunda onda veio depois dos feriados de outubro e novembro. Né? A gente teve lá um pico ali depois do feriado em junho ali, e depois do feriado ali de 12 de outubro e 1º de novembro, a gente está tendo um pico que é o reflexo disso. Então, as pessoas realmente começou a esquentar, começou o calor, o pessoal começou a ir para a praia, começou a ficar mais ao ar livre, mas mesmo assim estão se contaminando com Covid. Exato, eu concordo com a senhora. E assim, o assunto de hoje é um assunto bem polêmico, até porque a pandemia é uma doença desconhecida, a gente pode dizer que ela ainda é desconhecida, né? Hoje, se não me engano, eu ouvi no rádio um laboratório que já parece que os trabalhos preliminares mostraram 90% de eficiência na vacina, mas é claro, é muito cedo ainda, até porque esses pacientes foram vacinados agora, esses voluntários, e a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui 6 meses, 1 ano, se vai perdurar, né, esta imunidade. Mas assim, eu, como também, né, sou médico e convivo com esses pacientes, e a gente vê alguns pacientes que têm um quadro mais leve, que não precisam internar, alguns que precisam de internação de enfermaria, alguns que ficam 1, 2 semanas na UTI, saem, mas uns que ficam um período bem prolongado. E o que eu percebo nesses pacientes, né? Quanto mais tempo esse paciente ficou entubado, maior o número de sequelas, né? E assim, esse parece que vai ser o nosso desafio como médicos, né? Como profissionais da área da saúde, nos prepararmos para atender essa população, né? Que pode ficar com sequela, que vão precisar de tratamento, né? O que a senhora está vendo assim no seu consultório? Os pacientes já têm retornado, que tiveram o coronavírus, que foram internados ou que ficaram em UTI já têm retornado, ou os colegas? Bem, então eu já vou aproveitar aqui e falar das sequelas. A gente sabe que a sequela do Covid é tanto no paciente que esteve internado, não só na enfermaria, como na UTI, mas aquele paciente que teve Covid e ficou em domicílio. E tem uma sequela que a gente tem que levar muito em consideração, que é a sequela emocional também do entorno desse paciente. Muitos pacientes, a família não teve Covid, mas tem uma sequela emocional. Todos nós vamos ficar com uma sequela emocional em função desse ano. E o mais importante das sequelas é que quanto mais tempo o paciente fica internado e mais grave é esse paciente, maior são as sequelas. Então, pessoal, o doutor Felipe chegou. Doutor Felipe, por favor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Então, a gente falando de sequelas, eu já vou aproveitar e vou falar do que a gente também veio aqui,
Em função da pandemia, lá em agosto, quando voltamos às atividades da universidade presencial, nós montamos um ambulatório só para atender pacientes que foram acometidos pelo Covid. Esses pacientes podem ter sido internados ou não, e a gente tem já uma amostra. Começamos a trabalhar dia 17 de setembro, e até agora atendemos 24 pacientes. Desses pacientes, 4 estiveram em UTI, os outros internados. E as sequelas são as mais diversas: fraqueza muscular, perda de massa muscular, falta de apetite, muito cansaço, mialgia, então dor no corpo, respiração ofegante, dor de cabeça persistente, a perda do olfato, a perda do paladar, que não volta só com passou o Covid, ela fica um pouquinho mais. Na minha área, em hematologia, a gente está vendo muito paciente com anemia, com plaqueta baixa, com leucócitos, glóbulos brancos ainda baixos. A gente tem pego bastante paciente com Covid, com repercussão hematológica. Então, assim, são várias sequelas, e a gente já tem alguma estatística disso, né? A gente, junto com o programa de pós-graduação, junto com os outros cursos todos da área da saúde, estamos nesse ambulatório para não só fazer assistência, mas também a gente trabalhar nessa pesquisa, nesse trabalho, nesse estudo que vai poder nos auxiliar nos próximos anos, né? A gente não tem que pensar Covid só neste ano, a gente tem que pensar Covid a mais longo prazo. Perfeito. Só fazendo uma breve pausa, já estamos com 60 pessoas ao vivo no Instagram e 40 pessoas no Facebook. Pessoal, convidem, peguem e repassem um link do Facebook para os amigos, para os grupos, tá bom? Para a gente aumentar ainda mais o número de perguntas aqui e tornar mais interessante a nossa live de hoje. Dr. Felipe Viana acabou de chegar aqui. Dr. Felipe, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Tá? Já expliquei para o pessoal um pequeno contratempo, mas não tem problema, recém começamos e estamos falando justamente do assunto mais polêmico da live, que são as sequelas. Perfeito. E ouvi o senhor falando na rádio esses dias sobre as sequelas e achei muito interessante sua colocação. Perfeito. Então, Dr. Felipe é pneumologista, né? Dr. Felipe, você falou não só da parte pulmonar, falou da parte cardiovascular e tudo mais. O que você tem visto no seu consultório de pacientes que já retornaram pós-infecção de Covid? Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a toda a equipe da Provida por essa oportunidade de a gente poder explicar, né, e orientar as pessoas e os ouvintes, né, de todos os sintomas que o Covid pode ocasionar. Essa pergunta é muito interessante, Jean, porque no meu consultório hoje, uma das coisas que mais está acontecendo agora é esse pós-Covid. São os Covids de 3 meses atrás, de 4 meses atrás, que estão chegando com alguns sintomas e muitas dúvidas, né, estão sendo geradas. Existe uma entidade hoje que está sendo estudada, obviamente, como tudo no Covid, porque tudo é muito novidade, a gente está fazendo parte da história, né, assim que eu costumo dizer, que é a síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid são sinais e sintomas e alterações, às vezes estruturais, que o paciente pode ter depois da fase aguda das doenças. Qual é a fase aguda da doença? Essa fase de febre, dor de garganta, às vezes dor no corpo, essa é a fase aguda. Uhum. Os sintomas que os pacientes persistem após a fase aguda, a gente tem que destacar alguns. Um principal, sem dúvida nenhuma, é a fadiga. Né? Então, um paciente fadigado. Pegando esse link, também existe uma outra entidade que a reumatologia também é acostumada, que é a síndrome da fadiga crônica. São aqueles pacientes que têm fadiga por mais de 6 meses depois de uma doença. Então isso acontece em outras doenças, em outras doenças virais respiratórias, como já aconteceu no passado, né, com a febre espanhola, enfim, dentre outras. Isso pode estar acontecendo também no Covid. Então são pacientes que ficam com fadiga. Isso é um grande sintoma. Isso é mais de 50% dos sintomas que acontecem depois são a fadiga. E até quando? Bom, até onde nós estamos, eu estou com um paciente com fadiga há 4 meses, por exemplo. Então, até a gente sabe que isso pode acontecer. Né? Uhum. Dentre outros sintomas, a gente está falando de sintomas, então a tosse, né, crônica pode acontecer. A gente sabe que o pessoal, a gente chama mesmo de tosse alérgica, né, que em termos médicos a gente chama de hiperreatividade brônquica, como se fosse uma bronquite inicial. Isso mesmo em pacientes que não têm
nenhum sintoma de asma ou bronquite vem acontecendo com o Covid. E muitas vezes a gente tem que dar algumas medicações inalatórias, as chamadas bombinhas, né? A falta de ar pode acontecer, a dor no corpo e também dor de cabeça. Então, pessoas que nunca tiveram enxaqueca, a gente discute algumas vezes ali com os nossos neurologistas, isso tem acontecido bastante também. E muitas vezes a dor no corpo mesmo pode acontecer. E a gente não pode esquecer, né, perda do olfato, perda do paladar. A notícia boa é que eu tenho visto que isso está se recuperando. Realmente é uma coisa mais difícil, né? Então eu tenho visto, conversado com nossos colegas também, que isso está se recuperando. Mas são sintomas que podem acontecer. Em relação a pulmão, né, o que pode acontecer são as cicatrizes pulmonar. Aí nós temos dois tipos de cicatrizes pulmonar, principalmente. A fibrose pulmonar, que a gente vê que isso pode acontecer, principalmente nos pacientes que vêm de uma UTI, né, pacientes que ficam mais tempo internados, pacientes na UTI, ou seja, os pacientes mais graves podem voltar com fibrose pulmonar. Fibrose são cicatrizes pulmonares, né, que infelizmente não tem cura, mas que a gente pode ter um controle e um acompanhamento. Uma outra questão, Jean, também, é até uma palavra técnica, mas a gente chama de bronquiectasias. A gente viu muito bronquiectasias, que são cicatrizes pulmonares, no passado, nos pacientes que tinham tuberculose e não tratavam. Então, hoje eles têm bronquiectasias. O que está acontecendo é que, como o Covid, em alguns pacientes, está sendo muito agressivo, esses pacientes que têm que ficar na UTI, eles estão vindo também, alguns, poucos, com bronquiectasias, né? Que também tem que ter acompanhamento, enfim, né? E as doenças que a doutora Zélia, com ela, né, são as doenças dos vasos do pulmão, e aí vem várias que podem acontecer, como o mais importante é a embolia pulmonar. Então, essa síndrome pós-Covid, que está sendo muito estudada, tendo pesquisa, já tem alguns estudos, né? Tem um estudo italiano, por exemplo, que eu tenho de cabeça, 153 pacientes, eles pegaram os pacientes internados, só os internados tiveram alta, 4 meses depois, aí 55% dos pacientes, por exemplo, ainda estavam com fadiga, né? Então tem muitos estudos sendo feitos, obrigado, doutora Zélia, em relação a isso, e tratamento, tudo está sendo ainda visto, mas é mais ou menos por aí da nossa parte, que eu acho que a síndrome pós-Covid é o que mais a gente vai ver, e o que mais vai precisar, e isso a gente até está conversando ali já na Provida, ali na nossa clínica, em termos de equipe multidisciplinar. É isso que a gente já está vendo, vai ter reuniões futuras, para a gente formar uma equipe multidisciplinar para poder tratar esses pacientes, que vai precisar, isso eu não tenho dúvida. Muito bem colocado, gostei da sua analogia, né? Porque a gente fala às vezes fibrose, Isso. né? Por que será a fibrose? Uma cicatriz, né, no pulmão. Então imagine uma cicatriz em outro órgão, na pele, é a mesma coisa, né? Alguma coisa que vai talvez ficar ali permanentemente, mas que tem tratamento. E essa era a minha pergunta para vocês. Antes dessa, uma outra. Sequelas neurológicas. Vocês têm visto alguma coisa? Distúrbios da marcha, tremores? Nós no ambulatório desses 24 pacientes, a gente detectou uma sequela neurológica, a dor de cabeça, como sequela, a anosmia, né, e a falta de paladar, né, também é uma sequela neurológica, e alterações de marcha. Mas muitas vezes essa alteração de marcha é em função da perda de massa muscular do paciente. Ele fica fadigado, muito emagrecido, e daí ele faz alteração de marcha. Mas que recupera, e a gente tem visto isso com algumas sessões de fisioterapia, como diz o Felipe, esse paciente com síndrome pós-Covid, ele vai ter que ser acompanhado por um fisioterapeuta, por um fonoaudiólogo, na questão da dieta, da alimentação, de recuperar o paladar, uma nutricionista em função da perda de massa muscular, a psicóloga, né, uma terapia cognitiva, porque uma das coisas que mais chamou a atenção no ambulatório desses pacientes que nós atendemos já desde o dia 17 de setembro, é uma amostra pequena, são ansiedade, medo, pânico, né, insônia. Então, esses pacientes, eles passaram por um processo muito difícil, juntamente com as famílias, e quando eles saem do hospital, eles ainda saem naquele estigma de ter que ficar um pouco mais isolados, né? E às vezes a família está isolada e também não pode dar atenção para esses pacientes. Então, essa terapia comportamental, essa equipe multidisciplinar é essencial para esse paciente. É interessante essa parte de saúde mental que a gente está comentando agora, né? Que a gente já viu isso em outras ocasiões. Por exemplo, um acidente, um paciente que sofreu um assalto,
né, e ficar com essa sequela, né, de saúde mental. E às vezes, né, tem esse preconceito, né, do tratamento de saúde mental, como se a gente pudesse dividir o ser humano. Não existe divisão. Então, saúde mental é a saúde do pulmão, é a saúde do coração, é tudo a mesma coisa. E é uma coisa que a gente tem, como vocês falaram, acho muito interessante isso. Como o setor privado e o setor público, vocês acham que eles vão se preparar para isso? Para agora acolher esses pacientes? Como deveriam se preparar? Eu acho, e isso a gente está fazendo hoje, inclusive nós tivemos reunião com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, até para encaminhar esses pacientes lá para o ambulatório da universidade. A gente tem que se preparar com protocolos, o acolhimento desse paciente, a primeira oitiva, a primeira escuta desse paciente para elencar todos os sintomas que ele tem. E a partir desses sintomas, a gente vai direcionar a especialidade médica, ou a fisioterapia, ou a fonoaudiologia. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico do que esse paciente precisa de multidisciplinar para que ele possa ser atendido. E a formação dessas equipes multidisciplinares para atendimento do pós-Covid, eu acho que vai ser essencial. Eu acho que muito mais, claro que o atendimento médico, na parte médica, pneumologista, hematologista, neurologista vai ser importante, mas o multidisciplinar é muito importante. O acolhimento e o diagnóstico dessa síndrome e para onde que ele vai. Ele vai precisar muita fisioterapia, ele vai precisar de fono, ele vai precisar de psicólogo, uma nutricionista. Então, e a discussão desse paciente como um todo, né? Eu acho que o Felipe, acho que também concorda que a definição de um protocolo disso aí é essencial. Agora, antes de começar as perguntas, eu vou me colocar lá do outro lado da linha, da rede, fazendo uma pergunta como se fosse um paciente, que eu sei que a resposta é difícil de ser dada, né? É negativa quase essa resposta, a gente não sabemos ainda, porque ainda é muito cedo, mas sequela permanente. A possibilidade de ficar com uma sequela permanente. Pulmonar, sem dúvida, vai acontecer, né? Acho que dentro de um mundo de tantos pacientes que estão na UTI, enfim, que estão em outras, que sem dúvida uma sequela pulmonar, como a fibrose ou as bronquiectasias, são sequelas pulmonares permanentes. A parte neurológica, Eugênio, até é um pouco mais difícil e eu espero sinceramente que isso não ocorra, né, como a perda do olfato, enfim, do paladar. E a questão, acho que a questão psicológica é muito importante. Até, Gil, na tua área da anestesia, tu sabe que as medicações, né, os hipnóticos, enfim, isso aí tudo, se ficar muito tempo na UTI, isso aí também pode dar alterações neurológicas, entre outras coisas. Né? Mas eu acho que da parte pulmonar, que eu acho que eu posso falar isso, né, mais tranquilidade, eu acho que da parte pulmonar vai ter alguma outra coisa. Né? Então, essa questão da equipe multidisciplinar é muito interessante. Eu sei que a doutora Zélia está batendo bastante nisso e eu concordo plenamente, sabe? É uma coisa que a gente tem que ir atrás e aproveitar essa doença, porque, na verdade, a maioria delas precisam. Né? Disso eu acho que a gente tem que ter essa união, né, entre médicos e especialistas e todas as outras fisioterapeutas para a gente poder cuidar desse paciente. Tanto na questão de saúde pública, eu acho que como também na saúde de convênio particular. Sim. Doutora Zélia. Sim. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas, né, que foram mandadas pelos nossos internautas. A Cíntia Lunardi, né, perguntou: o IAM, né, que é um infarto agudo do miocárdio, pós-Covid, está sendo comum? Eu, pessoalmente, não tenho visto, e é até muito difícil, né, de a gente ainda designar, esse infarto que esse paciente teve foi devido ao pós-Covid. É muito difícil, por mais que ele já tenha tido Covid. A parte cardíaca, né, Jean, que a gente tem visto são as miocardites, que a gente chama que é a inflamação, às vezes uma arritmia, isso tudo pode acontecer. Né? Agora, sem dúvida, isso eu volto na equipe de novo. Né? Se o paciente continua com falta de ar, por exemplo, é importante ele fazer uma esteira ou qualquer outra coisa para descartar os eventos isquêmicos. Né? Porque é isso que a gente tem que atrelar, é o evento isquêmico, né? Aquela gordurinha que pode ir pelo corpo inteiro. E também pode ir para o coração dando infarto, pode ir para a perna, enfim. Eu acho que aí sim entra nessa questão, né? E o Covid, ele traz muita complicação também trombótica, tanto pós-Covid quanto em paciente internado. Sintomas agudas, né?
Então, tromboembolismo pulmonar, pequenas embolizações, às vezes pequenas atelectasias, e essas pequenas atelectasias, que é quando o pulmão meio que murcha, em função desses pequenos trombos, porque na verdade ele faz uma trombose que a gente chama microangiopática, que é nos pequenos vasinhos lá no fundinho do pulmão. Então, assim, como diz o Felipe, é muito cedo para a gente correlacionar, né? Eu particularmente não peguei também, mas pode acontecer. E se o paciente persistir com sintomas de falta de ar, de dor no peito. No esforço, ele tem que procurar um cardiologista, sem dúvida. Porque às vezes, como o Felipe já mencionou, ele faz uma miocardite, ele faz uma pericardite, que são inflamações nas membranas que recobrem o coração. Podem fazer uma insuficiência coronariana, mas que ele já tinha alguma coisa também de substrato. Né? Já tinha uma reserva baixa. Já tinha uma reserva baixa. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, já agradecendo a pergunta dos internautas, né? O Gi Everaldo. Essa aqui é uma pergunta capciosa. Quem já pegou Covid, pode pegar de novo? Essa é uma pergunta capciosa. Eu posso responder? Por favor, doutora. A gente ainda, boa pergunta, apesar muito de boa. a gente ficar muito agoniado com isso, não tem nenhum relato ainda no mundo para a gente dizer que é uma reinfecção e que o paciente pegou de novo. Perfeito. A gente precisa necessariamente fazer uma sequência de DNA do vírus. E isso é impossível de fazer. Então já tem um relato na Ásia, mas lá eles sequenciaram o vírus, tá? Agora aqui é difícil a gente responder isso, né? O que pode, se ele vai pegar Covid de novo. Na mesma linha, a gente vai também na questão da vacina. A vacina, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter a vacina. Agora, se essa resposta imune vai ser duradoura ou não, se tu vai ter que se vacinar todo ano ou não, como é o H1N1, né? Como a gente já está acostumado com influenza, que a gente tem que ficar vacinando, a gente também não sabe. Porque ninguém tem ainda esta resposta. O Felipe disse lá no começo da live, você também falou, é uma doença que começou em dezembro do ano passado e nós estamos em outubro. Nós avançamos, assim, 100 anos nesse ano em questão de conhecimento da doença, mas falta muita coisa. Né? E a resposta imune à vacina é uma coisa que precisa ser muito estudada e realmente, assim, a gente não sabe se vai ser duradouro. A segunda infecção também é uma das grandes perguntas que eu tenho todos os dias, né, no nosso consultório e no nosso ambulatório, no nosso pronto atendimento. A minha opinião é uma opinião que eu acho, que eu tenho, assim, a gente não sabe ainda se é um novo vírus, e aí precisa de DNA, enfim, tudo que a doutora Zé comentou com a gente aqui, ou se é uma reinfecção de um vírus que ficou um pouco latente. Essa era a minha segunda pergunta. Tá? Isso também, como por exemplo, o vírus da herpes, a gente sabe que ele às vezes pode ficar um tempo e voltar depois, às vezes não sabemos, né? Se é isso que está acontecendo, né? Se é uma reinfecção, se ele estava latente e voltou, então não tem ainda como responder. Né? Agora, claro, é a nossa grande preocupação, né, de voltar, os pacientes ficam todos, entre aspas, assim, apavorados com isso, mas eu acho que não precisa ainda, eu acho que tem que continuar tomando os mesmos cuidados, né, que eu acho que é o mais importante, isso que a gente sempre está falando, mas em relação a isso, eu acho que dá para ficar despreocupado, assim, na minha opinião. Então, que era a segunda pergunta que eu faria, pode acontecer da paciente melhorar os sintomas e ter uma recaída imunológica, seria isso? Seria isso. E voltar a ter os sintomas. Do mesmo vírus. Isso, do mesmo vírus. Isso também está sendo estudado nesse momento. Uma doença só mais crônica, uma doença mais só alongada, né? Perfeito, perfeito. A Elisandra Cunha faz uma pergunta. Ela já teve, né? E ela diz que teve urticária no corpo. É normal ter urticária? É normal ter urticária. E uma das manifestações da infecção aguda são lesões de pele, são lesões urticariformes, e no pós-Covid também pode persistir uma urticária com bastante coceira, lesão na pele, um vermelhão na pele. Porque, na verdade, o sistema imune é como se fosse, ele está ativado. Né? Então, as pessoas um pouco mais reativas podem fazer urticária, coceira, né, que a gente chama de prurido, e outras lesões de pele. Eu particularmente atendi um paciente um dia no consultório que chegou todo vermelho e era um Covid. O paciente nem tinha outros sintomas, ele só estava inteiramente vermelho.
E é um Interessante. E pode ter casos assim que só tem sintoma intestinal, né? Que... Pode ter, é só diarreia, às vezes só um mal-estar, às vezes só uma mialgia, às vezes só uma dor de cabeça. E às vezes é um quadro florido, né? Dor de cabeça, tosse, febre, dor no corpo, fraqueza, e muita fraqueza, né? Os pacientes, assim, eles relatam, os pacientes que vão agravando, eles vão relatando uma perda de força, uma perda de fraqueza intensa. Uma fraqueza intensa. É isso aí. A Thaisa faz uma pergunta bem interessante, eu acho que entendi aqui o que ela quer saber, o que muitos pacientes ficam em dúvida. Será que eu realmente tenho que tratar em casa, ou se no meu caso já não é de ir para o hospital? Então ela fala que está com fraqueza muscular, tá? E que não ficou internada. O que ela deve fazer? Ela, nesse caso, que aqui a gente não sabe, né, outros sinais e sintomas, ela só falou da fraqueza muscular. Mas assim, quando eu devo estar alerta para ir para o hospital, ou algum familiar meu, né, qual piora, né, a fraqueza muscular é um fator de internação? Fraqueza muscular, a gente chama isso de fadiga. Se só não é fator de internação. A gente tem vários critérios, eu costumo dizer isso para o paciente, ninguém tira da cabeça isso, a gente tem critérios que a gente segue para a gente internar o paciente ou não. Sem dúvida nenhuma, um dos critérios é aquela febre que não passa, né? Isso que a gente costuma dizer para os pacientes, então ele está com febre, a febre fica 3, 4, 5 dias, não que tenha que internar, mas isso tem que chamar atenção para retornar ao seu médico. E a falta de ar, né? O cansaço, a falta de ar. Então a gente sabe que hoje todo mundo comprou um oxímetro, né? A gente sabe que é um produto aí que foi bem vendido. Então realmente, uma das questões, um dos sinais que é um pouco específico, é a saturação de oxigênio. Porque, Jean, aproveitando aqui rapidinho, o Covid ele tem uma questão que eu acho muito interessante para ele, no começo principalmente. Ele atua na parte neurológica, e vamos ver se eu consigo fazer entender. Ele diminui a sensibilidade, ele diminui a sensação da pessoa de falta de ar. Então a pessoa às vezes está em casa, principalmente os mais idosos, a pessoa está em casa, acha que está bem, mas daí vai botar o aparelhinho no dedo e está saturando 90%, 89%. Então ele faz isso. Ele vai no nosso sistema neurológico, o bulbo, enfim, ele tem uma série de questões. Isso já é confirmado, né? Não é uma opinião minha, já é uma coisa confirmada. Ele diminui essa sensação, então isso é muito perigoso, principalmente os pacientes idosos. Às vezes ele chega ali, eu já tive que insistir para alguns pacientes, não, tu tem que internar. E ele olhar para mim, não vou, não sinto nada. Então, algumas coisas, alguns critérios que a gente usa, né, como médico, um deles é a saturação, que é a questão da falta de ar. Então, tá tratando, tá tranquilo, mas foi tomar um banho, ficou cansado, foi subir uma escada, tá mais cansado do que o normal, esse é um dos critérios, dentre outros, que eu acho que tem que ir para o hospital e procurar um médico para saber se tem que internar ou não. A relação à pergunta do nome dela, até esqueci. Da Lisandra. Elisandra, a fadiga, aquela dor muscular, isso é comum. Isso eu costumo dizer que não é normal, porque com certeza não é normal, mas é normal para a doença. A Thaisa. A fadiga, só pela fadiga não precisa internar. Né? Se ela está com dúvida, sem dúvida, tem que procurar o serviço, né, de saúde. Pela pergunta a gente não sabe, mas pode ter sido isso que tu falou, né? Isso. É assim, eu tô com fraqueza muscular, mas eu vou subir um lance de escada, meu Deus, passo muito mal. Aí sim. Aí vai lá. Procurar, porque que daí né, até essa relação com o infarto, que foi perguntado antes, né, que os pacientes têm uma reserva baixa, eles não se sentem mal, aí vão fazer algum exercício e podem infartar por ter diminuído essa reserva. Embolia, né? Agora vem outra pergunta capciosa, essa vem Vamos lá, assim que a gente gosta. Essa vem daqui, da produção. Então, um assunto bastante polêmico, né? Existem linhas de defesa para tudo que é lado, né? Mas respeitando sempre a opinião, né? A opinião de todos. O que está se prescrevendo agora, né? Em termos de medicação, não só de cuidados, né? Para os pacientes que estão tratando o coronavírus em casa. O que é dado para o paciente? Foi lá no consultório, não precisa internar. O que vai na receita? Que tipo de medicação? Depende do quadro clínico do paciente. Se o paciente chegou lá só com uma febre e ele está bem, muitas vezes ele vai com antitérmico.
Às vezes ele está com um pouco de diarreia, a gente medica para diarreia, faz a dieta, bastante líquido. Uma das coisas muito importantes no Covid é orientar os pacientes a tomar muito líquido, né, porque os pacientes ficam desidratados muito rapidamente. Então depende do paciente. A medicação sintomática, a gente faz como se fosse uma medicação sintomática. Tá com tosse, tá com... Aí sim a gente entra com antibiótico, dependendo da evolução da doença, do número de dias que o paciente está doente, se faz a dexametasona, né? Então, cada paciente é uma avaliação diferente, tá, Jean? Mesmo porque tu não pode afirmar eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, porque muitas vezes o paciente é alérgico e a gente tem que ver uma segunda via. Mas depende do quadro clínico do paciente. Se o paciente tem quadros muito, assim, chamativos, broncopulmonares, um antibiótico com o Decadron, né, a dexametasona, sempre é uma boa prescrição. Agora, nem todos os pacientes vão sair com essa receitinha de bolo. Tem que entender que não é receita de bolo para todo mundo. Às vezes vão sair de lá só com uma orientação, com antitérmico, uma medicação para dor de cabeça e hidratação. Dieta e repouso. Isso aí. Acho que a pergunta é realmente capciosa, a gente sabe, né? Cada médico tem a sua... E, bom, eu vou responder o que eu respondo no meu dia a dia, que é assim que tem sido, né? Já é o seguinte, vamos lá. Primeiro, é o que o pessoal quer saber. Nós vamos responder. Anitta, né? Anitta, que eu esqueci o nome da droga, enfim, né? Anitta tem um nome um pouco mais... Nito alguma coisa. Ela foi visto que o Anitta, houve uma melhora no laboratório, tá? Não com o paciente, como é que fala? Eu até esqueci. In vitro, tá? Então, faz bem, faz mal? Ainda não sabemos. A gente sabe que o Anitta é um antirretroviral que faz bem para outros vírus, como o rotavírus, por exemplo. Então, pode ser que não tem problema em tu dar se o paciente, de repente, tem uma diarreia junto ou alguma coisa desse jeito. Ivermectina. Últimos estudos mostraram que realmente só está sendo tóxico para o paciente, é a minha opinião. Isso saiu agora. Inclusive, o protocolo de Santa Catarina mudou há pouco tempo alguma coisa em relação a isso. Então, ivermectina e Anitta, in vitro, eles não falaram nem sim nem não, ivermectina, tóxico para o paciente. Tá? Cloroquina. O nosso estado também orientou a não ser usado, mas eles deixam bem tranquilo para o médico resolver junto com o paciente. Então, essa é a relação com o paciente, sabe, Jean? Então, até uma opinião minha. Eu estou lá, o paciente fala, doutor, não falta mais nada? Eu só fico esperando ele falar alguma coisa. Falo, você quer um remédio específico? Não, eu quero a cloroquina. Eu falo, não, se o senhor quer tomar, eu explico os efeitos colaterais, explico para ele o que ele tem que fazer se ele der algum problema, mas eu não forneço a receita, sabe? Então é uma questão dele. E os estudos, na minha opinião, é uma opinião minha, eu tenho lido mais estudos negativos do que positivos, mas tem alguma coisinha também de alguém que fala alguma coisa, então a gente tem que respeitar. Sim. Então o nosso estado, a nossa sociedade, que é assim que a gente segue as sociedades, né? Elas não recomendam, porém elas deixam a tua relação com o paciente em relação à cloroquina. A azitromicina, gente, e o Decadron, já tem estudos, né? O Decadron, principalmente, com alguns dias de sintomas, ele diminui a internação. Se tiver internado, diminui a possibilidade de ir para a UTI e leva a uma alta mais rápida. Isso a gente não tem mais dúvida. E hoje está mais tranquilo, né, Jean? Assim como também quando está internado, né? Quando precisa entubar ou não, enfim, não sei se já tem parâmetros. Já tem algumas coisas que estão mudando, a gente está aprendendo, né? A lidar melhor. Muito bem colocado. Pessoal, eu quero agradecer as perguntas, estão excelentes, tá? A interação de vocês hoje está sendo muito produtiva, perguntas muito boas, tá? O Mauri Herdit. Nossa, sou ondeiro. Quem será? Grande Mauri, um grande abraço. Nós estamos de fato numa segunda onda ou a gente nem passou a primeira? Eu acho que nós estamos numa segunda onda. A Europa veio a segunda onda como se fosse um tsunami e eu acho que nós entramos na segunda onda. E será que vai ser uma onda alta? Vai ser uma onda... Bom, o que está desenhando? Hoje eu acho que eu posso... a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, um grande aumento. Isso é muito interessante, porque de repente eu consigo falar para mais pessoas ao mesmo tempo. Né? Um grande aumento da procura nos pronto-atendimentos com pacientes com sintomas de Covid. Excelente. O que eu tenho visto, isso eu posso dizer, primeiro, mudou um pouco a idade, então vamos cuidar dos nossos avós. Agora são os mais jovens. O motivo que isso eu não estou aqui, né, para julgar sim ou não, o que está errado ou o que não está. Mas, sem dúvida, são os mais jovens que estão trazendo novamente o Covid para cá. Vamos falando de Tubarão agora.
Né? Uhum. Então hoje são dias ali que o nosso dia foi corrido de 70 atendimentos, 80 atendimentos, às vezes só eu. Tá? E sintomas iguais, dor de garganta, febre, dor no corpo, jovem. Bom, qual é a questão? Outra que eu acho que é interessante. A minha opinião, eu até falei com o Dr. Rogério, ele riu, mas eu acho que o vírus, ele viu que se fosse muito grave, ele não ia sobreviver e seleção natural. Uhum. Tá? Eu tenho certeza disso, que as pessoas estão tendo Covid de uma forma mais branda, agora muito mais do que era antes. Antes eu internava 2, 3, 4, 5 pacientes por semana. Né? Agora não estou internando 1 por semana, 2, quando interno. Muito interessante. Tá? Isso está acontecendo no nosso meio. Só que, gente, no meio de 1.000 pacientes com Covid, vai ter 10, 15, 20 que vão estar graves. Pode ser um parente nosso, pode ser a nossa mãe, o nosso avô. Então vai acontecer de novo. Isso é a minha opinião, de encher as UTIs, porque é muita gente. Uhum. Tá aí. Isso está acontecendo agora. Então não é depois. Aí tem negócio disso, aquilo, depois vai fechar. Não. A gente tem que ver o que está acontecendo agora. E isso não tenho dúvida. É muitos casos que estão acontecendo, principalmente dos jovens. Uhum. A gente tem que cuidar para não levar isso para os mais velhos. Né? Nós já tínhamos falado no começo da live justamente essa questão das pessoas mais jovens, em função da abertura, né? Isso. Pós-lockdown, todo mundo muito assustado lá de março a julho, e depois foi relaxando, e do cansaço das pessoas também em relação a tudo, né? A vida normal que a gente tinha, né? Uhum. Agora o Felipe tem razão. Um dos parâmetros para a gente, no mapa, né, epidemiológico, é transmissibilidade. E nós estamos vermelhos na transmissibilidade. Então, as pessoas têm que ter noção que, sendo vermelho, de cada 10 pessoas, um paciente com Covid passa Covid para 10 pessoas. Então, a gente realmente tem que, os cuidados, o uso do álcool gel, o distanciamento social, o uso da máscara, se preservar em casa. Claro que agora vem o calor, a gente quer aproveitar a praia, quer aproveitar para sair, mas a gente tem que fazer um último esforço. É isso aí, último esforço. É um último esforço. Porque na primeira onda, lá em março até julho, os pacientes mais graves eram mais velhos. E agora o que a gente está vendo é que os pacientes estão ficando graves mais novos. Né? Uhum. Todo mundo teve uma perda. Todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém com Covid. A gente não pode esquecer que no país, e isso é uma das coisas, eu fico até emocionada, porque tem que pensar que 163 mil vidas foram perdidas esse ano por uma única doença. Quando que isso aconteceu? A gente não tem nem noção de como foi isso. Né? Na nossa carreira, né? Vocês são um pouco mais jovens, mas na nossa carreira a gente passou por várias epidemias e nunca uma dessa. Nunca um vírus assim. Eu peguei o HIV lá no começo, lá em 1986, 87, nem o HIV foi assim. Uhum. Né? Então isso, a gente fica preocupado assim, né? E as pessoas têm que fazer um último esforço. Às vezes tu se preocupa, de manter o distanciamento, de usar máscara, o isolamento social, de lavar as mãos, de chegar em casa e fazer uma higiene adequada e, por uma besteira, tu pega um Covid. Uhum. Para mim, máscara já virou acessório. Eu não sei mais sair de casa, nem dentro de casa. Às vezes eu estou dentro de casa de máscara. Parece que está nu. Eu estou dentro de casa de máscara. Muito bem colocado. Muito interessante a colocação de vocês. Né? Então, nem foi combinado. O doutor Felipe não estava aqui, falou a mesma coisa da deu tudo certo. Não foi combinado. Não, então, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Mas muito boa a sua colocação, né? Eu até, desculpa, não lembro o nome da pessoa que botou isso na rede social, mas foi muito interessante porque esse rapaz é um alpinista, esse senhor, e ele falou que já perdeu vários colegas, né, montanhistas, e que conseguiram chegar ao topo da montanha com todos os cuidados, né, e por um pequeno deslize, né, esqueceram do tempo, esqueceram das regras, na descida acabaram falecendo, e que não foi só um, foi vários. Então, a analogia é esse apelo. Nós estamos nos encaminhando para a descida, mas precisamos, eu sei que é difícil, eu sei que ninguém mais aguenta, eu também não aguento mais, estou com muita saudade da praia, adoro praia, mas
mais um pouquinho, mais um pouco de esforço. A gente já teve todo esse trabalho até agora, né? Vamos pensar, vamos, né, raciocinar mais um pouco. Ninguém aguenta mais, ninguém quer lockdown, ninguém quer, a economia não quer, mas isso depende da nossa atitude. Ótimo. Kleber Constante, vocês falaram do oxímetro, que ele mandou uma pergunta bem interessante, Vamos tá? lá. Então, algumas pessoas adquiriram um oxímetro, têm um oxímetro em casa. Qual a importância de ficar atento à oxigenação do sangue? É importante fazer o acompanhamento com o oxímetro? Eu acho que não, foi uma pergunta geral. A gente está falando sobre pacientes que, vamos pensar em pacientes que estão com Covid, nesse momento. Então, se o paciente está com Covid, ele sente falta de ar, eu não oriento ninguém, assim como o cardiologista não orienta ninguém a ficar medindo a pressão o dia inteiro, a gente não vai orientar a ficar com um aparelhinho de oxímetro no dedo o dia inteiro. Mas ele com certeza, se ele estiver sentindo falta de ar em algum momento, ele tiver o aparelho, ele bota no dedo e avalia. Mas essa é uma pergunta boa também, Jean, porque aproveitar esse momento. O oxímetro, principalmente esses oxímetros de dedo, que são os que têm sido comprados pelo pessoal, né, ele não tem uma sensibilidade tão boa. Então eu oriento a deixar pelo menos 2 minutos no dedo, porque às vezes só bota o oxímetro do dedo, vai para 91, 92, já acha que está ruim, tira apavorado e liga para o colega ou para o médico, liga não, porque pensei em um amigo meu me ligando, mas enfim, ou já fica preocupado e já quer ir para o pronto atendimento. Então pelo menos, demora um pouco para o dedo ler, vamos ser bem leigos, né? Demora um pouco para o dedo ler o oxigenação. Então tem que deixar pelo menos 2 minutos, né, para poder ver. Se for abaixo de 92, 91, claro, é uma preocupação maior, aí tem que ir. Mas cada caso é um caso, né? Tem outras doenças pulmonares, enfim. E também quem não tem oxímetro em casa, todos os postos de saúde e estratégias de saúde da família tem oxímetro para fazer a mensuração. Então, muitas vezes o paciente é mandado para casa, porque não tem necessidade de internação, e ele pode ir ao seu posto de saúde 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ir lá e fazer a oximetria de pulso. Perfeito. Doutora Zélia, eu quero conversar ainda sobre o ambulatório da universidade, mas duas perguntas bem interessantes aqui, tá? O Roflin Fernandes, Roflin? O que vocês pensam sobre o... Só para colocar vocês em sinuca. Retorno às aulas, o que vocês pensam? O Roflin está judiando, hein? Eu acho que é uma pergunta difícil. Na verdade, se a gente pensar em todos esses cuidados que a gente falou, está contradizendo. A gente está se contradizendo. Né? A gente sabe a importância, e a Europa está vendo isso, a Europa está fazendo lockdown, em algumas cidades eles não estavam, eles estavam deixando as escolas abertas e agora fecharam tudo. Fecharam de novo. Eu acho que, e se a gente pensar, falta um mês aí para dezembro. Então, neste momento, eu pelo menos, eu não sou assim favorável ao retorno dos pequenos às aulas, né? Quando a pessoa é um pouquinho mais adulta, que já entende, já compreende e que entende isso de isolamento e de distanciamento, eu acho mais fácil. Agora, aquele retorno presencial com turma cheia, com sala de 40, 50 alunos, eu acho bem difícil. Né? Eu acho difícil tanto a logística disso, e isso eu estou falando de experiência própria, até porque sou gestora da universidade, né, no curso de medicina. Então, a logística para a gente manter uma sala de aula, tu tem que pensar numa higienização contínua, cada vez que o aluno entra, cada vez que o aluno sai, no sanitário, depois que ele faz o lanche, nas suas coisas. Então, a logística é muito difícil, né? Então, realmente, assim, é uma pergunta muito difícil de responder. Sei que todo mundo está agoniado, mas eu acho que essa é uma resposta que cada um tem que pensar a respeito. E assim, eu acho difícil deixar essa decisão também para o pai, né, para os pais. Perfeito. Porque muitas vezes o pai não tem com quem deixar mais os filhos. Perfeito. E fica preocupado. Mas realmente a sociedade tem que fazer uma discussão bem importante sobre isso. Perfeito. Doutor Felipe, gostaria de colocar alguma coisa? Em relação a esse assunto, eu faço as palavras da doutora Zélia. Perfeito. Pai novo, né? Pai, só tem 2 meses, meu filho. Tu tem um filho de 2 meses, eu já tenho um filho adulto de 22 anos. Então, a doutora Zélia já é gestora, então...
Mais uma perguntinha muito interessante. A Jana pergunta se o olfato, né, retorna em quanto tempo? Vocês falaram, né? Isso. Depois da... Depende. No pós-Covid, a gente tem pacientes que já logo depois da doença aguda já volta o olfato e alguns ficam algumas semanas sem o olfato. Uma das boas experiências, e isso não é assim certo, mas é a ajuda do fisioterapeuta, da fonoaudióloga, da nutricionista, até para colocar esse paciente com cheiros, com gosto diferente, é importante, a equipe multidisciplinar. Uhum. Nós temos tido alguns pacientes que tiveram uma boa resposta, só que a gente não sabe se eles iam melhorar de qualquer maneira ou se melhoraram por isso com a acupuntura. Uhum. A gente tem feito no ambulatório a acupuntura e o paciente melhorou. Agora, se ele já ia melhorar ou se melhorou por causa da acupuntura, a gente ainda está avaliando. Perfeito. Então, pessoal, quando o assunto é bom, vai passar rápido, 10 minutos já para acabar, infelizmente. Mas, doutora Zélia, como eu lhe falei, gostaria de falar sobre o ambulatório, né? Agora a gente tem um ambulatório pós-Covid, verdade? Sim. Né? Criado lá na Unisul. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais como funciona, para a gente conseguir informar a nossa população. Acho importante isso, porque esse ambulatório nasceu justamente em função dessa síndrome pós-Covid para assistência dos pacientes nas unidades de atenção básica. É um ambulatório que foi criado na Unisul pelo curso de Medicina e a pós-graduação, juntamente com todos os outros cursos da área da saúde, fisioterapia, psicologia, nutrição, farmácia. Então, a gente tem toda essa equipe multidisciplinar. Trabalham alunos de 8ª a 11ª, sempre acompanhados de a enfermagem, né? A enfermagem faz uma escuta, faz um diagnóstico, daí o médico, ela indica se precisa do médico, do fisioterapeuta, e a gente faz as intervenções necessárias. A gente tem agenda aberta para esses pacientes, pode agendar pelo telefone. Os pacientes que estão internados vão receber já nas orientações de alta do hospital o agendamento. Se o paciente tiver interesse em fazer acompanhamento nesse ambulatório, ele pode fazer, né? E a gente faz assistência mesmo. Então, a gente tem assistência de fisioterapia, o retorno da fisioterapia tem sido excelente. Os pacientes, em 4, 5 sessões de fisioterapia, têm recuperado bem a sua condição física. A gente tem uma devolutiva também da psicologia, das áreas mesmo da medicina, e a gente está lá à disposição. Os ambulatórios, tanto pode ser marcado presencialmente no ambulatório, quanto também através do seu posto de saúde. Pode ir no posto de saúde, olha, eu quero marcar lá na Unisul no pós-Covid. Daí a enfermeira do posto faz o contato. Essa era a outra pergunta que eu tinha. E nós temos um telefone, que é o 3621-3301, é um dos telefones, e o 3621-3130 é o outro telefone que também dá de agendar a consulta. Então, o caminho é através do posto ou do hospital? Do hospital, ou o paciente pode ir lá na universidade pode mesmo, direto. Ou pode até ser um agendamento por telefone nesses telefones. Perfeito, perfeito. Então, informação muito importante para a nossa população, né? Então, a Unisul já se preparando, já pensando lá na frente. Eu visitei, as dependências ali estão lindas, né? Maravilhosas, muito bonitas. Olha, dá gosto. Dá gosto. Dá orgulho. Foi todo reformado e ficou muito bom. Dá orgulho, dá orgulho. Todas as especialidades? Sim, os ambulatórios da universidade, a gente tem a maioria das especialidades, e para o Covid a gente separou as especialidades mais relevantes: pneumologia, cardiologia, endocrinologia, a nutrição. Separamos também a psiquiatria, a professora Solange da psicologia, a questão da psicologia, fisioterapia. Então, para o Covid, a gente tem a equipe completa. Perfeito. E as outras especialidades médicas, a gente já funciona, né, há 20 anos, a maioria delas. Só para Tubarão? Tubarão e região. A pergunta é isso. Isso, perfeito. Tubarão e região. Perfeito. Mais uma perguntinha dos nossos internautas. A Carla Perraro. Existe um protocolo para reforçar o sistema imunológico?
Existem, acho que, medidas para reforçar um efeito imunológico, não um protocolo, né? Certo? Eu acho que é uma grande pergunta se o pessoal vem realmente, né? Eu costumo dizer o seguinte, a não ser que o paciente tenha alguma doença por trás de tudo isso, a melhor forma as que a gente já sabe, né? Se alimentar bem, bastante líquido e atividade física. E repouso. E repouso. Repouso, sono, né? E sono. Sono. Na verdade, o sistema imune, é só tu pensar numa pessoa sadia, o sistema imune é sadio porque a pessoa é sadia. Isso. Então, e a pessoa sadia, ela come bem, ela faz exercício, ela toma bastante água, ela dorme de 6 a 8 horas por dia. O sistema imune, ele precisa disso. E nessa época de pandemia, cada vez mais a gente precisa disso, porque às vezes a gente fica angustiado, fica vendo live, fica no computador, até de madrugada dorme 2, 3 horas por noite, né? Porque a gente está muito virtual, a gente não está presencial, mas tem que fazer um exercício em casa. Perfeito. O sistema imune funciona como resposta. Perfeito. Claro que, Jean, eu sei que é uma pergunta também que eu me vejo, às vezes, em algumas situações, os pacientes que estão um pouco prostrados pela internação, um polivitamínico pode sim ajudar, tá? Isso a gente acaba prescrevendo no consultório, o pessoal sabe. Isso realmente funciona, a gente pode perder algumas vitaminas pela doença em si, pelo tempo de internação, pelos remédios, antibiótico, corticoide. Então, algumas vezes o polivitamínico realmente ajuda, sem dúvida. Geraldo e Hanna, os dois querem saber, né? É necessário lavar com água e sabão as compras quando chega no mercado? Todas as compras? Eu particularmente, eu vou dar o meu depoimento para o Geraldo e para a Jana. Pessoal. Eu particularmente vou ao supermercado todas as sextas-feiras, eu não lavo as compras, eu tenho só o cuidado de passar um álcool e guardar as compras. E aí sacolas eu descarto e limpo todas as superfícies. Não precisa lavar com água e sabão. Fruta e verdura, óbvio que tu vai comer com casca, tu lava com água normal, como tu lavaria. Agora as compras, um álcool eu acho que é o suficiente. Pelo menos é a minha rotina. E como é interessante a nossa mudança de hábito, né? Eu tenho rinite, não tive, durante a pandemia. Sim. Algumas coisas. Não tive nenhuma gripe, nenhum quadro gripal durante a pandemia. O fato da gente não levar a mão, as mucosas, na boca, no nariz, no olho, que a gente tem aquele costume, né? Coçar o olho, tá no serviço, né? Pegar alguma coisa sem... Hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, álcool gel ou lavar a mão, né? Então, para te ver como as outras doenças também diminuem, né? Eu acho mais interessante a relação com dinheiro. Ninguém mais bota a mão em dinheiro. Olha, eu já vi comerciante me dizer assim, tu não tens cartão? Isso. Eu peguei o dinheiro, só tu não tens cartão. Ele fez assim, ó. É incrível essa mudança que teve, assim, essa passagem do dinheiro pro cartão. Agora eles perguntam, não tem cartão, porque ninguém mais quer botar a mão no dinheiro, que todo mundo pegou. E agora com o Pix, acabou tudo. Não, eles estão preferindo pagar a taxinha, né? A taxinha do cartão do que botar a mão no dinheiro. E o Pix sem taxa vai todo mundo gastar. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao final desta excelente live. Eu quero agradecer a doutora Zélia, doutor Felipe, né? Sempre contribuindo, né, com a medicina de Tubarão. Eu acho que perguntas muito interessantes. Agradecer também, né, aos nossos internautas, né? Não sei quantos estamos aí nas redes. 8269, né? Então, muito importante, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso aí. Eu tenho dúvida, né? Eu tenho medo, né, como todo mundo, e eu tomo cuidado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Doutora Zélia, doutor Felipe, alguma consideração final? Não, só queria agradecer aos espectadores, agradecer as perguntas, foi muito bom estar aqui, e a gente sempre fica à disposição, tanto da Provida, quanto para esclarecimentos lá na universidade também. Só queria agradecer mesmo a oportunidade, né? E chamando a atenção que o Covid está aí e que aumentou os casos, que a gente tem que continuar se cuidando, principalmente os jovens. Muito, tá certo. Muito obrigado. Pessoal, uma boa noite. Obrigado.